Bora lá então, meus amigos. Bom, desde que vocês ingressaram aí no maravilhoso mundo da bioquímica, já entenderam bastante e perceberam, né, recordaram muitos conhecimentos de química e do metabolismo. Então a aula de hoje é meio que uma revisão daquilo que nós já vimos até agora na disciplina. Então vocês já dominam, ou pelo menos já sabem que existe, a produção de energia dentro das células. Mais especificamente, dentro da mitocôndria das células, né? Existe também um processo de produção de energia no citoplasma das células. O processo que acontece no citoplasma das nossas células é chamado de glicólise. Ele prepara moléculas para que a mitocôndria possa produzir energia também. O processo que acontece na mitocôndria, quando o substrato é piruvato, que é transformado em acetilcoenzima A, então esse piruvato veio da glicose, produto da glicólise do citoplasma. Na mitocôndria, então, ocorre o ciclo do ácido cítrico, que também é conhecido como ciclo de Krebs, em que elétrons são transportados para o espaço intermembrana mitocondrial e os elétrons que são gastos para gerar essa energia, para transportar esses prótons contra um gradiente, são os elétrons que vieram lá da glicose. Ocorre então esse transporte e a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial gera ATPs por meio da proteína ATP sintase, utilizando esse transporte ativo de prótons. Da mesma forma que acontece com uma grande represa, como por exemplo a represa do funil, que fornece energia para a gente aqui. Então vocês já conseguem dominar, né, esse tipo de conhecimento, isso não é uma novidade para vocês. A gente viu um pouquinho também da mitocôndria utilizando os ácidos graxos para gerar energia, as gorduras, tá? Então, por exemplo, ao longo de todo o seu corpo, existe uma camada de gordura que fica embaixo da pele, certo? Essa camada serve para quê? Para nos aquecer. Então, essa camada de gordura subcutânea é cheia de mitocôndrias e quando a gente fica com frio, ela gera energia, tá? O urso faz a mesma coisa quando vai hibernar, ok? Ele sai da hibernação bem magrinho, ele acumula energia durante a primavera e o verão. Quando chega lá o outono, próximo do inverno, ele entra na hibernação bem gordinho e sai depois bem magrinho, tá? E vamos então consolidar ainda mais todo esse conhecimento que pode estar espalhado aí a respeito da bioquímica. A gente sabe também que todas essas moléculas presentes no nosso corpo fazem parte do nosso metabolismo. Então existem várias vias metabólicas presentes, né? E uma é substrato da outra. Eu posso dizer para você, por exemplo, que sem a obtenção de energia da glicose, nada mais funciona no nosso organismo, porque diversas reações precisam de energia para acontecer. E essa energia é o ATP produzido ou na glicólise ou pela ATP sintase nas mitocôndrias. Só que muito pouco desse ATP é produzido na glicólise. A gente vê que a produção de energia da glicólise é insuficiente para tocar o organismo. É por isso que nós precisamos das mitocôndrias. Tá?
Então você entende agora o papel da mitocôndria, o papel dos carboidratos, o papel das gorduras. Eu já expliquei para vocês também que as gorduras são utilizadas de forma lenta e gradual, porque elas não se dissolvem completamente no sangue. Então, por exemplo, para a pessoa que quer emagrecer, o ideal é fazer exercícios longos, duradouros, só que exercícios leves, porque isso permite que os ácidos graxos se diluam no sangue, saiam do tecido adiposo, ganhem a circulação sanguínea, se distribuam pelo corpo inteiro e sejam utilizados como fonte de energia. Tá? No diabético, isso é um problema muito grande, porque essa quebra de gorduras que acontece dentro do adipócito, ela está vinculada a uma baixa concentração de insulina no sangue. De alguns anos para cá, né, quando eu era criança, isso não era tão comum, mas as pessoas têm caminhado bastante de manhã. Né? É comum você sair para trabalhar cedo e ver vários idosos, várias pessoas caminhando na parte da manhã. Se essas pessoas estiverem caminhando de jejum, por exemplo, elas estarão com uma quantidade de insulina bem pequenininha no sangue. Isso aumenta, promove a degradação de ácidos graxos lá do tecido adiposo. Os triacilgliceróis do tecido adiposo serão transformados então em ácidos graxos e enviados para a circulação sanguínea. Qual que é o problema do diabético? O diabético está sempre com uma taxa de insulina muito elevada no sangue, porque ele está com hiperglicemia, muita glicose no sangue. As células musculares e células de vários órgãos perderam a sensibilidade pelo hormônio insulina. Então elas não transportam a glicose para o interior da célula para sofrer a glicólise. É por isso que ela se acumula no sangue. E aí, o pâncreas não sabe disso. Então, como o pâncreas está vendo essa hiperglicemia acontecer, ele produz cada vez mais insulina. Dessa forma, os triacilgliceróis do tecido adiposo não são quebrados em ácidos graxos liberados para o sangue. É por isso que existe uma grande predisposição dos diabéticos a se tornarem obesos. Tá? Então esse é um problema que, se você já está trabalhando na área de saúde, enfrenta com seus pacientes com certeza e pode aconselhá-los corretamente a respeito disso. Ok? Vamos para a nossa aula de hoje então. Se vocês saírem da disciplina dominando essa parte, eu já ficaria muito feliz. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cliquei sem querer no programa aqui. Então a aula de hoje tem o intuito de mostrar para vocês essa integração metabólica. Vamos voltar em alguns conceitos já trabalhados para fazer uma revisão depois da prova, né? E verificar outros aspectos do metabolismo. A gente precisa entender o que é o metabolismo, porque várias condições clínicas afetam o metabolismo. E o metabolismo também predispõe a diversas condições clínicas patológicas, né? Então a gente tem que ver agora, depois que já tem essa noção de como é que é produzida energia no corpo, como é que ocorre a regulação metabólica. Como é que glicólise, gliconeogênese, glicogênese e glicogenólise funcionam, tá? A glicólise, vocês já sabem, é a reação que existe de degradação da glicose. Como o próprio nome já diz, né? Glicose, lise, quebra.
O que é a gliconeogênese? Gênese vem lá do Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, por exemplo. É o começo de tudo. É fazer. Neo é novo e glicose. Então, na gliconeogênese, são feitas novas moléculas de glicose. Nós já também comentamos por alto sobre isso, sobre a gliconeogênese. O corpo é capaz de usar alguns componentes de 3 carbonos para fabricar novas moléculas de glicose. A glicose é tão importante que o organismo tem já essa capacidade de produzir novas moléculas de glicose, ok? Professor, por que a glicose é tão importante? Cérebro só funciona com glicose na sua capacidade máxima. A gente sabe que a hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia, certo? Então, se o paciente enfrentar uma hipoglicemia, ele tem, de fato, uma ameaça à vida. Então, o corpo lança mão de reações químicas que transformam lactato, transformam alanina, que é um aminoácido, em novas moléculas de glicose. É por isso que muitos pacientes que têm deficiências alimentares ficam naquele quadro raquítico, porque as proteínas que esse paciente possui vão lentamente sendo transformadas em moléculas de glicose, ok? E a glicogênese? O que é a glicogênese? Glicogênio, síntese de glicogênio, tá? Glicogê é de glicogênio, tá? Por que a gente sintetiza o glicogênio? O glicogênio é uma forma de armazenar carboidratos. E a glicogenólise é a quebra desse glicogênio, ok? Quem é que precisa de glicose no organismo? Principalmente os músculos, tá? Então, se você sair de casa, vier andando até a universidade, por exemplo, você vai precisar de energia nos seus músculos, ok? E os músculos possuem uma função, uma estratégia para acumular energia. Trata-se da polimerização da glicose no formato de glicogênio. E aí, quando as taxas de glicose plasmáticas vão diminuindo, o glicogênio é quebrado para restabelecer essa concentração plasmática de glicose. A quebra do glicogênio é chamada glicogenólise, tá? Lise é sempre quebra. Então perceba como que a produção de energia é importante para a gente. Nós temos aí vários métodos de obter a molécula de glicose na gluconeogênese. Nós temos métodos de armazenamento da glicose, que é o glicogênio. Diferentemente de nós, os vegetais também armazenam glicose, né? Os vegetais fazem a fotossíntese. Eles pegam CO2, água e, com auxílio da energia do sol, produzem moléculas de glicose. E eles armazenam essa glicose. Só que o formato de armazenamento dos vegetais é muito diferente do nosso. Os vegetais armazenam a glicose num polímero chamado amido. Então, a batata tem amido, né? Você com certeza já ouviu falar isso. A mandioca, amido. Então, é uma forma de polimerizar a glicose, ok? Nos humanos, nos mamíferos, glicogênio. Então, é uma estratégia aí de manutenção da glicemia. Quando vai acabando, vai diminuindo o nível plasmático de glicose, quebra-se
o glicogênio, que fica acumulado no fígado e nos músculos. Tá? O fígado é uma grande despensa do corpo. Todos os nutrientes absorvidos na alimentação, lá pelo intestino, vão para o fígado. É por isso que na farmacologia vocês veem que os fármacos por via oral, administrados por via oral, passam pelo metabolismo de primeira passagem hepático. Só os fármacos que passam por isso? Não. Isso acontece porque todos os nutrientes vão primeiramente para o fígado. Lá no fígado é que isso vai ser distribuído para o corpo inteiro. Tá? Os aminoácidos da dieta, por exemplo, que você comeu no almoço, no café da manhã, vão para o fígado. O fígado vai sintetizar a albumina e essa albumina vai se distribuir pelo corpo inteiro. Os aminoácidos não ficam transitando livremente na circulação sanguínea. Vários aminoácidos têm características que os tornam, por exemplo, insolúveis no sangue. Cadeias radicais ali presentes nessas estruturas que são insolúveis em água, porque são muito apolares. Tá? Então eles precisam passar pelo fígado para que seja sintetizada a albumina. Então os fármacos acompanham os nutrientes nesse processo e vão primeiramente para o fígado. E aí lá perdem. A sua função é, entre aspas, cortada, por causa do metabolismo de primeira passagem hepático. Ok? Então, seguindo aqui. Vejam como é complexo o nosso metabolismo. Ele é uma malha tridimensional. Cada uma dessas linhas presentes nessa figura é uma reação química. E cada um dos pontos é um composto químico presente no nosso corpo, no interior de cada uma das nossas células, sofrendo essas reações. Tá? Então, por exemplo, existe a biossíntese e metabolismo de glicanos, metabolismo dos nucleotídeos, metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios, metabolismo energético, biossíntese de metabólitos secundários, metabolismo de cofatores e vitaminas, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de outros aminoácidos. A nossa disciplina, infelizmente, não tratará de todas essas reações químicas, mas você precisa ter uma ideia dessa complexidade. E percebam que alguns pontos do nosso metabolismo têm várias ligações com rotas bioquímicas diferentes. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar esse pontinho aqui vem aqui para o metabolismo de nucleotídeos, vai para o metabolismo de carboidratos, vai para essa parte roxinha aqui que depois vira o metabolismo energético. Tá? Então, tudo está conectado. Se eu interrompo uma dessas reações, a coisa pode complicar. As doenças genéticas estão relacionadas com essas linhas que ligam esses pontos, que são as enzimas presentes no nosso corpo. A gente viu lá no começo da bioquímica, por exemplo, a anemia falciforme. Né? O que é a anemia falciforme? É quando sintetizam uma hemoglobina anormal. A hemoglobina, a enzima que sintetiza a sequência de RNA mensageiro que vai dar origem à albumina está errada. E aí troca-se apenas um aminoácido em toda a proteína hemoglobina, que é responsável por carregar o CO2 e o oxigênio, né, nas nossas hemácias. E aí ela adquire uma estrutura completamente diferente do normal e provoca a anemia falciforme. Então é um problema genético. A receita de bolo para fazer todas as enzimas envolvidas aqui no metabolismo está onde? No DNA. Nós também já comentamos bastante a respeito do DNA e da síntese proteica,
Como é que funciona? O DNA é transcrito em RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo, e aí ocorre a tradução do RNA mensageiro em proteínas. Qualquer erro lá atrás no DNA, na sequência de nucleotídeos do DNA, irá provocar erros na sequência de aminoácidos da proteína. Isso pode prejudicar a função dessa proteína, como acontece na anemia falciforme, e como pode acontecer em cada uma dessas reações bioquímicas presentes no metabolismo. Tá? Então, uma típica célula eucariótica. O que é uma célula eucariótica, professor? É uma célula que tem núcleo. Todas as nossas células têm núcleo, com exceção das hemácias, né? Por que, professor, que a hemácia não tem núcleo? Quando ela amadurece, ela perde o núcleo. Então, as hemácias a gente sempre desenha como se fosse uma boia, né? Sem o núcleo, tá? Agora, as outras células do nosso corpo são eucarióticas. E a própria hemácia, ela é uma célula eucariótica até que ela perca seu núcleo quando amadurece, tá? Então, os eritroblastos, que são os precursores das hemácias, têm núcleo, ok? Uma típica célula com núcleo, então, tem a capacidade de produzir cerca de 30.000 proteínas diferentes. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês não é o mapa do corpo inteiro, é o mapa de uma célula, uma simples célula. Então vejam como é complexa a vida, né? Essas 30.000 proteínas catalisam milhares de reações diferentes, envolvendo muitas centenas de metabólitos, muitos deles compartilhados por mais de uma via. Então, podem existir conexões entre essas reações químicas. Esse mesmo composto vai participar da síntese de diferentes proteínas, por exemplo. Tá? Nessa imagem resumida e muito simplificada das vias metabólicas, cada ponto representa um composto intermediário e cada linha de conexão representa uma reação enzimática. Ok? Então vejam a complexidade das células. Vocês têm essa disciplina de bioquímica logo no começo do curso, justamente porque esse é o grande desafio da farmácia. Qual que é o grande desafio que enfrentam as pessoas que lidam com medicamentos, na pesquisa e na produção de medicamentos? É encontrar qual desses pontos está relacionado com a doença. Pode ser que tenha uma proteína dessa que está sendo muito expressa, e aí o medicamento vai lá e inibe essa proteína. Por exemplo, nos medicamentos que são usados para hipertensão, alguém aqui conhece algum medicamento que é usado para hipertensão? Isso, muito bem, gostei da participação de vocês. A losartana, né? A losartana é utilizada no controle da pressão arterial. Por que losartana e captopril são utilizados no controle da pressão arterial? Vocês já pararam para pensar nisso? E essa é uma interface aqui do metabolismo com o que vocês vão ver lá na frente, na farmacologia, se é que já não estão estudando isso, né? Existe uma enzima chamada renina, produzida pelos rins, né? A renina, ela auxilia posteriormente em etapas metabólicas na transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Né? O que essas proteínas presentes no sangue fazem? A angiotensina 2 vai lá nos vasos sanguíneos, distribuídos no corpo inteiro, e
diminui o calibre desses vasos sanguíneos. Tá? Essa diminuição de calibre dos vasos sanguíneos, então o sangue circulará num volume menor. Isso faz o quê? Aumenta a pressão arterial. Muito bem. Tá? E a angiotensina 2 também estimula a produção de uma outra proteína que é chamada de aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona vai lá nos rins e aumenta a reabsorção de sais, de cloreto de sódio. Se eu aumento a reabsorção de cloreto de sódio, eu terei mais sais circulando no meu sangue. Vou fazer os sais aqui em azul. Não, vou fazer os sais em azul não. Vou fazer os sais em laranja. Porque se eu aumento a quantidade de sais no meu sangue, o que acontece com a água? A água também volta para o meu sangue. A água que iria lá para a urina, né? Que eu iria urinar. Se eu aumento a água presente, circulante no meu corpo, o que acontece com a pressão arterial? Também aumenta, certo? Então, o captopril, por exemplo, é o inibidor da ECA. Quem que é a ECA? A ECA é a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. É uma proteína presente aí no metabolismo do corpo. O captopril vem e inibe a ECA. E a losartana, professor, que o senhor comentou? Ora, a losartana é um antagonista da angiotensina 2. Então, ambos funcionam inibindo proteínas, inibindo a ação dessas proteínas. E aí eu não tenho esses efeitos secundários de vasoconstrição nem de retenção de sais. Tá? Então vejam que o grande desafio é saber como é que funcionam esses processos bioquímicos para depois produzir fármacos, medicamentos que irão atuar na bioquímica. Então é por isso que a gente tem a bioquímica logo no início do curso, para que você tenha noção dessa complexidade e lá na frente consiga entender o que está acontecendo aqui. Vejam que o metabolismo de carboidratos está aqui nessa parte central também da estrutura. Então, o metabolismo de carboidratos, e aqui como anexo o metabolismo de lipídios, é como se fosse a tomada em que se ligam todas as reações bioquímicas aqui presentes. Tá? Então, é o metabolismo de carboidratos e como anexo o metabolismo de lipídios que fornece energia para que todas as outras reações químicas aconteçam. Essa é a grande importância do metabolismo dessas duas estruturas, carboidratos e lipídios, que nós já vimos lá atrás. Tá? Então é como se, para fazer essas outras reações aqui, eu precisasse ligar na tomada dos carboidratos, do metabolismo de carboidratos e do metabolismo de lipídios. E os carboidratos apresentam um papel ainda mais essencial do que os lipídios. Tá bem? Essa é a noção que você precisa ter. E também nós já verificamos que o corpo, a fim de conduzir as reações que necessitam de energia, acopla tais reações com transformações químicas que liberam energia. Então, por que os carboidratos e os lipídios desempenham um papel central em todo esse metabolismo? Porque é por meio deles que é obtida a energia para as demais reações bioquímicas. Então, as reações que precisam de energia para acontecer são acopladas ao metabolismo de carboidratos e lipídios. Tá? Esse é o segredo da bioquímica. Aí eu coloquei uma postagem, né? Adoro o conceito do aproveita brasileiro. Aproveita que você está indo na cozinha e me traz um copo d'água. Então, é a mesma coisa aqui nas reações bioquímicas. Aproveita que você vai gerar energia quebrando a glicose e faz uma síntese proteica aqui para mim.
Aproveita que você vai gastar energia, liberar energia, né? No ciclo do ácido cítrico, vai produzir ATPs, e me dá esses ATPs para que eu consiga quebrar outras estruturas mais complexas, para que eu consiga sintetizar os meus hormônios, para que eu dê energia para que outras enzimas funcionem, degradando componentes tóxicos, né? Aproveita o segredo da bioquímica. Então, todas as reações que necessitam de energia para acontecer no corpo são acopladas com o metabolismo de carboidratos e de lipídios, que geram energia para que essas reações aconteçam. No que devemos ficar atentos? Vocês viram uma representação da complexa rede metabólica. Problemas pontuais nessa rede podem desencadear problemas em diversas vias metabólicas diferentes. Um exemplo para vocês aí, ó. A deficiência de ferro na alimentação causa anemia. A anemia causa a dificuldade de oxigenação do corpo. Com menor oxigênio, por que a anemia causa dificuldade de oxigenação? Porque a anemia, por deficiência de ferro, vai fazer com que você tenha menos hemácias circulantes. Porque as hemácias precisam do ferro, que eu vou fazer em preto aqui, para compor a proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio, certo? Então, se você tem uma deficiência ruim de ferro, uma má alimentação, né? Uma deficiência de ferro na alimentação, você terá menos hemácias circulantes, menos hemácias carregando oxigênio. Você terá problemas para oxigenar as células do seu corpo. Sem oxigênio, não funciona a produção de energia na mitocôndria. Nós vimos que o oxigênio é essencial para a produção de energia na mitocôndria, porque ele é o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons. Então, lá no final, a mitocôndria produz água com esses elétrons que ela pega da glicose, que vieram para a mitocôndria como acetil coenzima A. Então, sem oxigenação, as mitocôndrias não vão conseguir trabalhar. O que vai ter que acontecer nos músculos, então? Glicólise. E a gente viu que quando a glicólise acontece em alta, é produzido ácido lático nos músculos, o que diminui o pH dos músculos e aumenta as dores musculares. Ok? Fora que toda a maquinaria das células precisa dessa energia produzida pela mitocôndria. A mitocôndria produz muito mais energia do que a glicólise, várias ordens de grandeza a mais de energia em comparação com a glicólise. Então, muitas células irão morrer. Esse paciente terá, se isso se estender por muito tempo, sérios problemas que ameaçam até mesmo sua vida. Tá? É por isso que existe toda essa preocupação com a anemia. Né? A gente sabe que sem água a gente vive uma semana, sem comer talvez uma semana também, ou mais tempo. E sem oxigênio? Simplesmente alguns minutos, né? Então, é preciso ter essas noções bioquímicas para enfrentar as disciplinas que vêm aí pela frente. É necessário que você enxergue toda a complexidade bioquímica do organismo para então inferir se o tratamento empregado é adequado. Então, muitas vezes você vai encontrar um paciente que tem essa doença aqui. Só que se você tem um raciocínio clínico, entende o que está acontecendo, quais são as reações envolvidas, você pode olhar o problema de outra forma. Conseguiram ver? É assim que funciona também para o farmacêutico. Então, essa introdução, né, que é a administração dessa bioquímica agora, no início do curso, é para que você tenha essas ferramentas. Então, problemas que podem ser muito grandes, né, ameaçadores, como um leão, podem simplesmente significar absolutamente nada.
dependendo do ponto de vista. Então, quanto mais você conhece esses problemas, você consegue enxergar essa diferença bioquímica. Ok? Muitas vezes você encontrará relações bioquímicas entre os exames do paciente. Por exemplo, aí a hipoalbuminemia. O que é a hipoalbuminemia, professor? É a baixa concentração de albumina no sangue. Fármacos, por exemplo, os diuréticos que depletam potássio, alimentação, dietas que reduzem carboidratos. Então, lá na farmácia, ou onde quer que você trabalhe, também no laboratório de análises clínicas, você encontrará casos clínicos que dependem desse raciocínio envolvendo a bioquímica, para que você possa compreender aquele quadro clínico e saber como interferir positivamente, quer seja usando medicamentos ou orientando o paciente para mudanças de estilo de vida e de alimentação. Tá? Isso acontece porque o metabolismo conecta, interfere e participa de todas as intervenções que podemos fazer na saúde de nossos pacientes. Então a gente não vai olhar só para o medicamento lá na frente. Nós também temos que olhar para a parte bioquímica. E qual é a parte bioquímica? Quais reações bioquímicas acontecem? Acontecem diante da alimentação e dos hábitos de vida do paciente também. Se é um paciente que faz uso de drogas ilícitas, ele tem as suas peculiaridades bioquímicas, né? Se ele faz uso de álcool, se ele é tabagista, se ele trabalha com produtos tóxicos, se ele não se alimenta corretamente, tudo isso irá interferir no seu tratamento farmacológico também, porque tudo isso interfere no metabolismo. E o metabolismo conecta, interfere e participa de todas as intervenções que podemos fazer na saúde dos nossos pacientes. Até mesmo, para vocês terem ideia, a cicatrização de feridas exige uma quantidade considerável de precursores biosintéticos. Porque quando a ferida cicatriza, precisa ter matéria-prima para multiplicar novas células que irão preencher aquela ferida, certo? Então nós precisaremos de uma alimentação adequada, repleta de vitaminas, para que essa multiplicação celular consiga acontecer corretamente. Então não basta apenas aplicar o tratamento prescrito. É necessário participar ativamente do processo. E para participar ativamente, só conhecendo a bioquímica. O fígado, por exemplo, eu já demonstrei para vocês que ele é uma grande dispensa, né? Todos os nutrientes vão primeiro para o fígado. Os fármacos via oral vão para o fígado, né? E ele sintetiza quase a totalidade de proteínas presentes no sangue. Então, todas essas proteínas que estão lá no sangue, atuando, fazendo com que você mantenha a saúde, são produzidas no fígado. Se o paciente tem uma insuficiência hepática, então, não é só a insuficiência hepática que ele tem. Todas as proteínas que circulam no sangue também serão alteradas. E isso irá desencadear problemas metabólicos daí para frente. Então, você só consegue enxergar esse paciente dessa forma quando você enxerga aquele metabolismo, aquela rede metabólica que eu mostrei para vocês e como tudo está conectado. Por exemplo, um paciente que tem insuficiência hepática, ele tem uma hipoalbuminemia, uma quantidade de albumina circulante menor do que o normal, menor do que o aceitável, né? Quem é que se utiliza da albumina para sintetizar novas proteínas? Simplesmente todas as células do nosso corpo. O papel da albumina é essencial no metabolismo e do fígado, que sintetiza a albumina também. Digamos que esse aqui é o fígado, um fígado bem feio, mas tudo bem. Aqui está o intestino da pessoa. Todos os aminoácidos vêm para cá, o fígado sintetiza a albumina, essa albumina vai para a corrente sanguínea, certo? E vai circular no corpo inteiro.
Então, temos aqui a albumina sendo sintetizada e circulando no corpo inteiro. Como que as células do seu bulbo capilar promovem aí o aumento do seu cabelo ao longo do tempo? Essa albumina que está circulando aqui no sangue vai chegar uma hora num pequeno canalzinho de sangue presente lá no seu couro cabeludo. Então a albumina vem e chega aqui. A célula do bulbo capilar, que está aqui, ó, vai fazer a pinocitose da albumina. A albumina será incorporada nessa célula, será digerida e transformada nos aminoácidos que serão utilizados para fazer a fibra capilar. Já mostrei essa fibra para vocês na aula passada, tá? Nas aulas passadas aí. Então, todas as células precisam da albumina para fazer síntese de proteínas. A insuficiência hepática, então, interfere no metabolismo inteiro do corpo. É um grande problema. Por isso, todas essas campanhas para evitar o consumo excessivo de álcool, etc, etc, etc. Porque esse paciente, se ficar dependente do álcool, terá problemas hepáticos. E esses problemas hepáticos, eles são altamente degradantes, tá? Por isso toda essa campanha também para evitar as hepatites, certo? Transmissão das hepatites, etc. São problemas bem complexos. É racional esperar que, em pacientes com comprometimento desse órgão, portanto, exista uma sensibilidade maior. O fígado também está relacionado com o armazenamento de glicogênio, como já comentei com vocês, manutenção da glicemia, síntese e degradação de gorduras. Então, o fígado participa também do metabolismo energético do corpo. Tá? Todo profissional de saúde precisa adquirir essa visão além do alcance. Então, você tem que enxergar esses problemas de todas as perspectivas possíveis para prestar um bom atendimento. Isso só se faz, só é feito com esse conhecimento bioquímico. Além do comprometimento de tecidos ou órgãos, características genéticas também interferem no metabolismo. Aqui eu trouxe um artigo para vocês que mostra a exposição nas etapas iniciais da vida à fome. Isso aconteceu na Ucrânia em 1933. Relacionando essa fome nos primeiros estágios da vida com o desenvolvimento do diabetes tipo 2 nos adultos, que tinham passado por essa fome quando eram crianças. Tá? Então, esse pessoal aqui, a taxa de mortalidade aumentou nesse ano de 1933, porque ocorreu uma grande fome nessa época. E todas as crianças, então, que sobreviveram, né, tiveram alguns efeitos depois disso. Então, quem nasceu em 1934 ou 1933, que foi durante essa grande fome ucraniana, apresentou taxas maiores de prevalência de diabetes mellitus tipo 2. Então, dependendo do ano de nascimento, se eles nasceram nessa etapa de grande fome na Ucrânia, eles tiveram uma maior predisposição a desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Tá? Então vejam como o metabolismo energético pode alterar o comportamento desse organismo. Eu queria introduzir também para vocês o conceito de epigenética. Epi é o que está acima, né? A genética que a gente tem, o DNA que nós tratamos lá nas aulas passadas, ele tem sequências que são replicadas em RNA mensageiro, etc. Só que o comportamento, a interação do ser vivo com o meio, interfere nessa síntese de RNA mensageiro. O DNA será explorado de forma diferente devido ao ambiente em que o indivíduo está. Vou dar um exemplo para vocês com animais.
Na década de 60, por exemplo, esses frangos, que eram frangos de corte produzidos, eles demoravam 80 dias para atingir o peso máximo para o abate. 80 dias. Hoje, são gastos, em média, 42 dias para que esse frango chegue no mesmo peso. O que vocês acham que é essa diminuição drástica do tempo pela metade para que o frango chegue à idade adulta para o abate? Será que são hormônios? Muito bem, não são. Participação excelente de vocês aí hoje. Como os hormônios têm que ser aplicados intravenosos, né, parenterais, não tem como eu aplicar hormônios em todos os frangos de uma granja com 30 mil frangos, por exemplo. Isso encareceria muito o processo de produção. Ah, professor, então o hormônio é colocado na ração. A gente sabe que o pH do estômago é muito ácido, então os hormônios seriam completamente digeridos, assim como todas as proteínas. E aí, eles não surtiriam efeito. Os hormônios têm que ser aplicados pela via parenteral ou subcutânea, como acontece, por exemplo, com a insulina, né? Então, o que aconteceu com esses frangos? Houve uma seleção genética, claro, para selecionar aqueles frangos que conseguiam engordar mais rápido. Mas também existe a exploração de características epigenéticas. Então, esse frango, no momento em que ele está lá na granja, ele é submetido a uma condição de estresse que faz com que ele coma muito. Então, ele não dorme, por exemplo. As luzes não são apagadas durante a noite. O frango fica comendo o tempo todo, com a luz acesa e regulação da temperatura, etc. Então, a expressão gênica do animal muda de acordo com as condições do ambiente. Se esse pintinho, né, ainda imaturo, for transportado, conseguir fugir lá da granja e for para um galinheiro normal, de alguma fazenda, por exemplo, ou de algum sítio, ele vai demorar muito tempo para ficar gordo também, assim como os frangos caipiras, tá? Por quê? Porque ele não terá esses estímulos epigenéticos. Estão acima dos genes. O que desencadeia o desenvolvimento das doenças também está relacionado com a epigenética. A epigenética também influencia o metabolismo. É o que nós vimos aqui no caso desses indivíduos que nasceram durante uma grande fome. A expressão gênica desses indivíduos que passaram por uma grande fome na infância desencadeou um aumento, uma predisposição ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 quando eles eram adultos. Veja que interessante. Então, esse metabolismo pode alterar condições do corpo que estão, a princípio, desconectadas. É por isso que eu mostrei aquela figura para vocês da malha metabólica que existe no corpo. E, por mais que não pareça, tudo está conectado. Tá? Então, essa foi a taxa de prevalência bem maior nos indivíduos que nasceram durante a grande fome. Ok? E também existem vários comentários, né, de que meus avós tiveram diabetes, meus pais tiveram diabetes, eu também vou ter? Não, isso não é necessariamente verdade. Isso pode acontecer nas famílias porque, geralmente, as famílias estão expostas sempre às mesmas condições do meio, né? Todo mundo almoça, toma café e janta na mesma mesa. Então se alimentam de forma igual. Por isso, a predisposição ao diabetes. Mas não quer dizer que um histórico familiar seja decisivo para isso. É possível alterar esses fatores usando aí a compreensão da epigenética. Ok? Então, a glicose, ela sofre oxidação
para obtenção de energia, que é o ATP. E a gliconeogênese é a utilização de compostos variados para sintetizar novas moléculas de glicose. Qual a importância da glicólise e qual o papel da gluconeogênese? Já expliquei isso aí para vocês, vou perguntar isso na prova, tá? Nos organismos, desde as bactérias até as plantas e os vertebrados, o excesso de glicose é convertido em formas poliméricas de armazenamento. Então aqui eu trouxe para vocês um hepatócito, esse aqui é o interior do hepatócito. Essas aqui são as mitocôndrias que estão lá no interior do hepatócito. O hepatócito é a célula do fígado, tá? Hepato é fígado. Então tem algumas mitocôndrias aqui, e eu falei para vocês que ocorre acúmulo de glicogênio dentro do fígado, né? Essas bolinhas que você vê aqui, ó, são os glicogênios polimerizados. São polímeros de glicose armazenados dentro do hepatócito. Então, todas as células do fígado podem armazenar a glicose no formato de glicogênio. Isso acontece por quê, professor? Para que, durante o tempo em que o indivíduo não se alimenta, seja mantida a glicemia, uma concentração basal de glicose no sangue. Para que manter essa concentração basal? Porque cérebro só funciona com glicose. Tá? Sistema imune só funciona com glicose. O cérebro também pode utilizar os corpos cetônicos, né, que vem da degradação dos lipídios, ok. Mas o ideal é que ele trabalhe com glicose. Tá? Então, com certeza você já passou por isso, principalmente quando a gente é criança, tá? Almoça, aí vai trabalhar, ou no caso da criança, vai brincar. Quando dá umas 3h30, 4 horas da tarde, a gente sente uma fome, mas uma fome que parece que o mundo vai acabar, né? Se você estiver trabalhando, ou a criança brincando, né? De repente, a fome passa. Acontece muito no trabalho, né? Se você começa a ficar com fome, de repente as coisas te chamam a atenção, você tem que resolver as coisas e tal. De repente essa fome passou e já são 6 horas, 6h30 da tarde, né? 7 horas da noite, você não comeu e não está sentindo fome mais. A explicação são essas bolinhas aqui, ó. Quando você almoçou, a insulina ficou em alta, circulando no seu sangue. Tá? O que o fígado fez? Pegou aquela glicose que também estava em alta, circulando, e transformou nessas bolinhas aqui, ó, dentro do hepatócito. Aí, o nível de glicose baixou e a insulina também baixou, lá para as 4h30 da tarde. Isso dá um sinal para o fígado que ele tem que pegar essas pequenas bolinhas, que são polímeros de glicose, e degradar o glicogênio em glicose, liberando na corrente sanguínea. Nessa hora, a fome passa. Tá? Essa fome que a gente sente aí, mesmo depois de ter almoçado, é simplesmente uma queda de glicose no sangue. É bom você passar por isso. Você não precisa comer nessa hora, porque o seu fígado vai se encarregar de produzir aí um nível basal de glicose novamente a partir do glicogênio que foi absorvido e armazenado após o almoço. Tá bem? Nos vertebrados, o glicogênio é encontrado principalmente no fígado e no músculo esquelético, podendo representar até 10% do peso do fígado e 1 a 2% do peso do músculo. Então vejam como nós armazenamos bastante glicogênio. Então você pode almoçar e ficar só comer depois no próximo almoço. Não tem essa necessidade no que diz respeito a carboidratos. Tá? E se você comer bastante, 10% do peso do fígado
e 1 a 2% do peso do músculo, tudo será carboidrato, glicogênio armazenado. Tá? Se toda essa glicose fosse dissolvida no citoplasma de um hepatócito, a sua concentração seria de cerca de 0,4 molar, suficiente para influenciar nas propriedades osmóticas da célula. A gente já falou também de equilíbrio osmótico, né? Então, esse aqui é o hepatócito, tá? O glicogênio está aqui, polimerizado. Ok. Quando eu polimerizo, como é que eu posso explicar? Vocês já ouviram falar de um programa chamado WinZip, que faz a compactação de arquivos, né? Então, aquele arquivo que tem 2 GB, se ele for zipado, ele fica com 300 mega. É mais ou menos isso que acontece aqui com a glicose. Então, toda aquela glicose vai se compactando, se ligando, elas vão se ligando, se polimerizando, se tornam glicogênio. Se a gente não fizesse isso com a glicose, e a glicose ficasse livre aqui no citoplasma da célula, nós precisaríamos de água para solvatar essa glicose. Com toda essa entrada de água na célula, meus amigos, isso com certeza alteraria o equilíbrio osmótico da célula. Essa célula simplesmente explodiria com o tanto de água que ia entrar aqui no hepatócito. Essa noção de osmose vocês também já têm, até mesmo de outras disciplinas, certo? Então, o solvente, que é a água, vai para onde a concentração de soluto é maior. Então, quando a glicose está compactada no formato de glicogênio, ela não atrai tanta água, mas a glicose livre atrairia muita água para o interior da célula. E ela simplesmente não teria condições de aguentar toda essa quantidade de água e explodiria, ok? Quando armazenada na forma de um grande polímero, que é o caso do glicogênio, contudo, a mesma massa de glicose tem uma concentração de apenas 0,01 milimolar. Tá? Então, 0,01 já é menor que 0,4? É menor, mas é milimolar. Milimolar. Então, ainda é 1000 vezes menos concentrado do que se nós armazenássemos no formato de glicose. Tá? O glicogênio é armazenado naqueles grandes grânulos citosólicos, tanto no hepatócito quanto nos músculos. A partícula básica do glicogênio, a partícula B, tem um diâmetro de cerca de 21 nanômetros e consiste em 55 mil resíduos de glicose. Então vejam quantas moléculas de glicose cabem aí dentro de uma molécula de glicogênio, que é a glicose polimerizada. É por isso que nós chamamos de resíduos de glicose. Tá? Então, as moléculas de glicose, os resíduos de glicose, estão nessa ordem aqui de 55 mil para cada grânulo que eu mostrei para vocês, para cada partícula daquela dentro do hepatócito. Essas partículas desaparecem completamente após um jejum de 24 horas. É por isso que você pode fazer o jejum intermitente, por exemplo. Porque quando você se alimentar e se alimentar bastante, essas partículas vão ficar lá. Se você fizer um jejum de 24 horas, elas desaparecerão novamente. O glicogênio do músculo fornece uma fonte de energia rápida para o metabolismo aeróbio e anaeróbio. Então, o que é o metabolismo aeróbio? É quando tem oxigênio presente nas células. Agora, se você sair correndo da UBM, por exemplo, e for dar uma volta correndo lá no centro e voltar novamente, não vai ter oxigênio suficiente para servir todas as suas células. Você não tem preparo para isso. Então, você vai ter que fazer o metabolismo anaeróbico. É onde a glicose sofre glicólise no citoplasma das células. E aí acumula ácido lático. Né? A gente já viu isso também. Então, esse glicogênio aí, ele serve não só para que a célula obtenha energia quando há presença de oxigênio.
Se for necessário, o metabolismo anaeróbico também utiliza essas moléculas de glicose. É por isso que nós temos glicogênio nos músculos. Imagina que você está lá na idade da pedra, caçando, com fome, e de repente se depara com um tigre dentes de sabre. Você já está com fome, mas ainda tem algum glicogênio ali armazenado. Você tem que dar no pé, correr, certo? Então você vai precisar de glicogênio lá nos músculos, que é essa forma de armazenamento da glicose, uma forma muito eficiente. Eu consigo colocar 55 mil glicoses numa estrutura de 21 nanômetros e fornecer essa energia para os meus músculos trabalharem nessa corrida pela vida e até mesmo sem respirar suficiente, sem ter o preparo para isso, conseguir preservar a minha vida depois de fugir, certo? Então, se você pensar no metabolismo desse homem das cavernas, né, você vai conseguir incorporar melhor esses conhecimentos bioquímicos aqui, tá? O glicogênio muscular pode ser gasto em menos de 1 hora durante uma atividade intensa. É por isso que as pessoas que estão malhando conseguem emagrecer. E, novamente, depois de começar a musculação, esse glicogênio é gasto. Se esse indivíduo fizer um treino aeróbico posterior à musculação, e, novamente, um treino aeróbico lento, gradual, duradouro, não pode ser intenso, ele aumenta o seu gasto de ácidos graxos. Tá? Ele consegue emagrecer de forma mais eficiente. Então, vale a pena ter essa noção bioquímica do metabolismo para instruir os nossos pacientes que desejam emagrecer. Porque vários dos nossos pacientes serão diabéticos e obesos, tenham certeza disso. Tá? E essa noção que eu estou passando aqui para vocês agora é o que eu uso todo dia na farmácia, quando um desses pacientes vai comprar um desses medicamentos ou quando pede indicações. Tá? Então vale a pena saber isso aqui, pessoal. O glicogênio hepático serve como um reservatório de glicose para os outros tecidos quando não há glicose disponível, entre as refeições e no jejum. Tá? Isto é especialmente importante para quem? Quem que depende bastante de glicose? Os neurônios. Né? Eles não podem usar ácidos graxos como combustível. Os neurônios podem usar os corpos cetônicos, que são produto da degradação dos ácidos graxos. Mas eles não conseguem usar os ácidos graxos diretamente. Por isso que não tem gordura no cérebro. Para pensar. Tem gordura no cérebro? Você já viu o problema de gordura no cérebro? Está com muita gordura no cérebro? Não. Existe o cérebro de gordo, mas não tem gordura no cérebro, né? Tudo boa essa, hein? Enfim. Então, uma hipoglicemia pode ser prejudicial porque até que você fabrique os corpos cetônicos e eles cheguem no cérebro, pode haver danos celulares, tá? É por isso que o glicogênio é essencial. O glicogênio precisa estar lá armazenado para que durante esse período de hipoglicemia, né, que a glicose do seu sangue vai baixando, eu ainda tenha um fornecimento, um aporte de glicose capaz de nutrir os neurônios. Nos humanos, a quantidade total de energia armazenada na forma de glicogênio é muito menor do que a quantidade armazenada como gordura. Mas as gorduras nos mamíferos não podem ser convertidas em glicose e não podem ser metabolizadas anaerobicamente. Tá? Então, essas são informações que nós precisamos ter também. Eu vi no comentário de algumas questões lá que o pessoal colocou, eu não lembro mais qual a questão, mas que a gordura virava glicose. Gordura não vira glicose. Ela é
transformada em energia? Sim, apenas no interior da mitocôndria. Tá? O que vira glicose? Lactato vira glicose, alanina vira glicose, glicerol vira glicose. Infelizmente, gordura não vira glicose. Se virasse, não teria ninguém gordo. Tá? Agora, as gorduras, elas são estão presentes em maior quantidade porque elas são uma forma muito mais eficiente de armazenar energia do que até mesmo o glicogênio. Se a gente pegar a mesma massa de glicogênio e de gordura, na gordura tem várias vezes mais energia armazenada. E só dá para gastar gordura como? Lá no interior da mitocôndria, quando ela sofre a beta-oxidação. E para quê? E o que precisa ter para que a mitocôndria funcione? Oxigênio. Então é preciso ter oxigênio. Se o exercício for muito intenso, não degrada gordura. Tem que ser um exercício lento e gradual, ok? Com uma ótima respiração, uma ótima oxigenação de todas as células musculares, tá? Então o CrossFit não emagrece por conta disso, beleza? Glicogênese é a síntese de glicogênio e glicogenólise é a quebra do glicogênio. Aqui coloquei uma tabela simplesmente para conhecimento de vocês, para que vocês saibam que existe, não precisa decorar. Doenças do armazenamento de glicogênio em humanos. Então veja quantas doenças estão relacionadas com esse problema metabólico, que é o armazenamento de glicogênio. Podem estar associados, em sua grande maioria, com problemas genéticos, que afetam a estrutura das enzimas que sintetizam ou quebram o glicogênio, tá? Então aqui nós temos os vários tipos e as enzimas afetadas: glicogênio sintase, glicose 6-fosfatase, glicose 6-fosfato translocase microsomal, etc, etc, etc. Então são problemas genéticos. Na prova eu vou te perguntar qual é a origem das doenças do armazenamento de glicogênio em humanos. Aí eu vou colocar lá: problemas alimentares, má alimentação, falta de exercício físico, falta de vergonha na cara, problemas genéticos. Aí eu quero ver se você vai acertar lá depois, tá? Entenda, se são enzimas afetadas, o que acontece é uma síntese inadequada dessas enzimas. Para que essas enzimas sejam sintetizadas de forma inadequada, essas enzimas foram traduzidas de um RNA mensageiro errado. E esse RNA mensageiro foi feito errado por quê? Porque foi transcrito de um DNA que estava errado. Então o problema de todas essas doenças aqui está onde? No DNA, tá? Então guarde essa informação. Vai ter uma questão assim na prova. E aí a gente pode falar mais especificamente do que acontece lá dentro da mitocôndria. Quando ocorre a glicólise no citoplasma, produz piruvato, piruvato vira acetilcoenzima A, entra na mitocôndria. Quando a gordura, o ácido graxo, entra na mitocôndria, o que acontece lá dentro? Acontece o ciclo de Krebs, acontece o ciclo do ácido cítrico. Tá? É nele que são obtidos os elétrons que irão tocar o hidrogênio para o espaço intermembrana, para que ele se acumule e depois volte a esse espaço intermembrana, girando as pás da proteína ATP sintase. Tá? São esses elétrons obtidos aqui no ciclo de Krebs. Participam do ciclo tanto o produto da glicólise, piruvato, que entra como acetilcoenzima A, quanto os ácidos graxos. Tá?
É aqui que o ácido graxo vira energia, ok? Dentro da mitocôndria. Por isso que precisa de oxigênio. Sem oxigênio, a mitocôndria não funciona. Antes de entrarem no ciclo do ácido cítrico, os esqueletos de carbono dos açúcares e ácidos graxos são convertidos ao grupo acetil da acetilcoenzima a forma na qual a maioria dos combustíveis entra no ciclo. Então, tanto o piruvato, lá no final da glicólise, se torna acetilcoenzima A, pelo complexo piruvato desidrogenase, vira acetilcoenzima A, quanto os ácidos graxos. Eles também se transformam paulatinamente, né? Vagarosamente ali, um ácido graxo que tem diversos carbonos, dupla O, OH. Cada um desses dois carbonos aqui, ó, vai virando uma acetilcoenzima A. É por isso que os ácidos graxos têm mais energia que a glicose. Vejam, uma molécula de ácido graxo já vai gerar 4 acetilcoenzima A, acetilcoenzimas A, tá? E uma molécula de glicose só gera 2, porque são feitos 2 piruvatos lá no final da glicólise, lembra? Então, as gorduras são muito mais energéticas do que os carboidratos. Os carbonos de muitos aminoácidos também entram no ciclo dessa maneira, embora alguns aminoácidos sejam convertidos a outros intermediários do ciclo. Então, esse ciclo de produção de energia utiliza açúcares, utiliza gorduras e também pode utilizar aminoácidos. Só que o ideal é não utilizar os aminoácidos. Pensa bem, a gente gasta tanta energia para construir as nossas proteínas que têm diversas funções no nosso corpo. Para a gente depois ir lá e degradar essas proteínas para produzir energia, é uma utilização inadequada. Só que existe, em alguns casos. Quando o paciente está mal nutrido, quando é um atleta que compete grandes distâncias, que faz um esforço muito grande, eu vou mostrar esse exemplo para vocês, aí acabam se degradando as proteínas presentes nos músculos. Tá? O piruvato, derivado da glicólise, é oxidado a acetilcoenzima A e CO2 pelo complexo piruvato desidrogenase, um grupo de enzimas localizado nas mitocôndrias de células eucarióticas e no citossol das bactérias. Então é assim que o piruvato se torna acetilcoenzima A e entra na mitocôndria. O ácido graxo já entra na mitocôndria direto. Tá? Então, essa figura mostra aí o catabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos durante os 3 estágios da respiração celular. Então, beleza. Ó. Aqui nós estamos no estágio 1, produção da acetilcoenzima A. Citoplasma da célula. Então, tem a glicose sofrendo glicólise. E aí produz o piruvato. Tá? Nisso, já são produzidos alguns NAD e FAD. NADH e FADH2, que estão segurando alguns elétrons aqui. Esses elétrons vão lá para o interior da mitocôndria também. Por quê? Porque esses elétrons vão tocar a maquinaria da célula, que é o complexo 1, complexo 2, complexo 3, a cadeia de transporte de elétrons, que vai jogar o hidrogênio no espaço intermembrana. Vocês têm condição de se lembrar disso. Eu falei disso para vocês diversas vezes. Tá? Esses elétrons são a energia utilizada para bombear o hidrogênio contra o gradiente, levando esse glicogênio para o espaço intermembrana mitocondrial. Tá? Isso é feito na cadeia de transporte de elétrons, complexo 1, 2, 3. Ok? E aí, os ácidos graxos também, lá no citoplasma, se tornam acetilcoenzima A. E os aminoácidos também se tornam acetilcoenzima A. E aí entram na mitocôndria. Aqui está acontecendo o ciclo do ácido cítrico. Qual que é o papel do ciclo do ácido cítrico? Produzir mais NAD e FADH2. Porque é no NADH e no FADH2 que estão
os elétrons presentes nessas estruturas de carbono. Esses elétrons, que são NADH e FADH2, estão no NADH e no FADH2, eles vão para onde? Vão para a cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons. A energia desses elétrons é usada para bombear o hidrogênio para o espaço intermembrana. Quando esse hidrogênio volta para o espaço, para a matriz mitocondrial, ele gira as pás da ATP sintase. Então transforma o ADP mais P em ATP, nossa moeda energética. E isso só acontece na presença de quem? Oxigênio. O oxigênio é o aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons. Então todos esses elétrons aqui vão lá para o oxigênio, produzindo o quê? Água. Ok? É por isso que para gastar as nossas gordurinhas, não dá para fazer exercícios muito vigorosos. Os exercícios têm que ser lentos e graduais, porque para queimar gordura, precisa do oxigênio. CrossFit não emagrece, ok? Guardem essa informação. No estágio 1, a oxidação de ácidos graxos, glicose e alguns aminoácidos que gera acetilcoenzima A. No estágio 2 aqui, a oxidação dos grupos acetil no ciclo do ácido cítrico. Inclui 4 etapas nas quais os elétrons são removidos. Nós veremos isso aqui de forma mais aprofundada daqui a pouco, tá? Mas eu quero que vocês tenham essa noção geral primeiro. Tudo isso acontece para produzir elétrons. É como se fosse... daria para ligar um ser humano na tomada também, né? Mas, infelizmente, a energia elétrica produzida é muito forte, né? A gente tem que produzir energia elétrica aqui a partir dos compostos químicos. Estágio 3. Os elétrons carregados por NADH e FADH2 convergem para uma cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, os complexos 1, 2, 3 e 4, lá, né, da cadeia de transporte de elétrons, que é chamada também de cadeia respiratória, conduzindo, no final, oxigênio, transformando, né, reduzindo no final o oxigênio a H2O. Este fluxo de elétrons impele a produção de ATP. Por quê? Porque os elétrons são usados para bombear o hidrogênio para o espaço intermembrana. Tá? E aí, quando ele volta, gira as pás da ATP sintase. Então, tudo isso que nós tivemos nessa primeira etapa da disciplina é para entender agora isso aqui, tudo. Tá? Nós estamos integrando o metabolismo. Integração metabólica. Vocês se lembram da proteína ATP sintase. Lembram-se que eu disse que ela funciona como uma turbina girando 360 graus para produzir ATP. Assim como uma hidrelétrica que utiliza uma diferença de gradiente de água para mover as pás. A ATP sintase utiliza um gradiente diferente, que é o gradiente de prótons, íons H+. Você verá que, durante a glicólise, 2 NAD+ são convertidos a 2 NADH mais H+. Isso fez com que os elétrons que estavam lá na molécula de glicose fossem para o NAD. Aí ele vira NADH. Tá? Ele não estava positivo, ó. Todo elemento que tem a sua carga, que está carregado, o seu número de oxidação é igual à sua carga. Então aqui ele está um NAD mais 1. Aqui ele não tem carga mais. Está um NAD 0. Para sair de mais 1 para 0, o que tem que ter acontecido com esse NAD? Recebeu um elétron. Tá? É assim que você vê que ele ganhou um elétron. Ele estava NAD+, virou NADH. Ok? São esses H2 produzidos, H+ produzidos, que acabam sendo represados em um espaço especial da mitocôndria, que é o espaço intermembrana mitocondrial, para posteriormente girar as pás da ATP sintase. Aí, isso tem nas nossas aulas, tem várias explicações sobre isso, e eu vou mostrar aqui de novo, caso você não tenha entendido. Tá? Então, ó, tudo aquilo lá está acontecendo, a oxidação da glicose,
entra a glicose na mitocôndria, participa do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs para produzir bastante elétron. Como que esses elétrons ficam? Eles ficam dentro do NADH e do FADH2. O NADH e o FADH2 vão chegando aqui interagindo com a cadeia de transporte de elétrons, complexo 1, 2, 3 e 4. Aí ele entrega o eletrinho aqui para o complexo 1, o NADH faz isso. A energia desse eletrinho pulando aqui dentro dessa proteína faz o quê? Pega esse próton que está aqui, o H+, que está aqui, e joga esse próton lá para o espaço intermembrana. Por que eu preciso de energia para fazer isso, professor? Uai, aqui está muito concentrado, tem muitos prótons aqui. Para eu conseguir transportar esses hidrogênios para cá, eu preciso gastar energia. De onde que vem essa energia? Desse eletrim pulando aqui dentro do complexo 1. Vem o FADH2 e entrega os eletrinhos aqui para o complexo 2. A coenzima Q10, que nós falamos dela, traz esses elétrons que já estavam aqui para o complexo 3 e leva para o complexo 4. Aqui no complexo 4, o que acontece? Esses elétrons são combinados com o oxigênio para produzir água. Então, tudo isso aqui só acontece se tiver O2. Tá? Beleza? Essa aí é a descarboxilação oxidativa do piruvato, se transformando em acetilcoenzima A, pelo complexo piruvato desidrogenase. Então, o piruvato que é produzido lá na glicólise se torna uma acetilcoenzima A por meio da atuação desse complexo enzimático. Então, são 3 enzimas aqui junto, uma da outra, né? Piruvato desidrogenase, a dihidroxilipoil transacetilase e a dihidroxilipoil desidrogenase. Então, ao passo que o piruvato vai se transformar aqui na acetilcoenzima A, vejam a acetilcoenzima A aqui e o piruvato aqui. Também eu preciso gastar e regenerar, né? FAD se torna FADH2 e eu regenero esse FADH2 com um NAD+, se tornando NADH. Esse NADH está segurando um eletrinho aqui que vai lá para a cadeia de transporte de elétrons também. Tá? Deixei a explicação aqui do lado para que vocês possam ler posteriormente, tá? Mas não é preciso decorar isso aqui não, fiquem tranquilos. A reação química é complexa mesmo, mas você precisa saber que isso aqui existe, tá? Não precisam dar muita importância para decorar isso. Eu só quero que leiam e saibam que existe, ok? E esse é o ciclo de Krebs. Mais especificamente falando, com todas as suas reações. Então, a acetilcoenzima A entra aqui, ó. Aqui nós temos a acetilcoenzima A. Primeiro ocorre uma condensação de Claisen, em que o grupo metil da acetilcoenzima A é convertido a metileno no citrato. Então, o acetil é transportado aqui para essa outra molécula que já tinha 2 carbonos, e aí cria-se o citrato. E a coenzima A? Uai, a coenzima A virou coenzima A, e foi se ligar com outro acetil para trazer esse acetil para o ciclo novamente. Tá? Então, ó, a parte coenzima A vai embora e essa parte acetil se liga nesse esqueleto prévio existente de carbonos aqui, formando uma molécula chamada citrato. Tá? Aí ocorre uma desidratação e uma reidratação do citrato. O grupo OH do citrato, então, é reposicionado no isocitrato, preparando para a descarboxilação na próxima etapa. Então ele desidrata e reidrata novamente. Isso faz com que o OH aqui mude de lugar. Então ele se torna aqui um cis-aconitato. E aí reidrata novamente, tornando-se o isocitrato. Tá? Então de citrato ele se torna o isocitrato. E aqui você percebe a desidratação, saiu água e hidratou novamente.
Então, na hora que saiu água, formou uma dupla entre esses dois carbonos. Saiu a dupla, a hidroxila mudou de lugar. A hidroxila estava nesse carbono aqui do meio, tá vendo? Ó, o OH aqui. Agora ela veio para o carbono aqui, que está mais axial. A hidroxila mudou de lugar. Essa reação só acontece para mudar essa hidroxila de lugar. O isocitrato, então, já sofre uma descarboxilação oxidativa. Esse nome oxidativo é por quê? É porque aumentou o NOx da estrutura, né? Se ele aumentou o NOx, é porque ele perdeu o elétron. Olha aqui a setinha do elétron. Então, saiu um NADH aqui, carregando um elétron já dessa estrutura química. Esse elétron vai para onde? Vocês já sabem para onde, né? Vai lá para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Tá? E sai um CO2, por isso que é descarboxilação. Depois que sai esse CO2, ele vira o alfa-cetoglutarato. Mais uma descarboxilação oxidativa, então é eliminado mais um CO2 dessa estrutura. Vejam que o CO2 é um bom grupo abandonador, né? E gera mais um eletrinho. Por quê? Porque se o alfa-cetoglutarato oxidou, se aumentou o NOx dos carbonos aqui presentes, é porque perdeu o elétron. Esse elétron está lá complexado aí, juntinho desse NADH, que também vai lá para a cadeia de transporte de elétrons. Tá? Depois da descarboxilação oxidativa, nós temos então o succinil-CoA. Succinil sofre uma fosforilação ao nível do substrato, se tornando succinato. O succinato, por sua vez, sofre uma desidrogenação. Nessa desidrogenação é liberado um FADH2. Vocês viram que o FADH2 também vai lá levar os elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, né? Então esse aqui também vai para a cadeia de transporte de elétrons, o FADH2. Depois de desidrogenação, o succinato se converte em fumarato. O fumarato sofre uma hidratação, adição de água, a ligação dupla, que tinha sido formada aqui, né? Essa ligação dupla aqui, introduz um grupo hidroxila para a próxima etapa de oxidação. O fumarato, então, é transformado em malato, e o malato é transformado pela malato desidrogenase no oxaloacetato. O oxaloacetato é justamente esse esqueleto de 2 carbonos, aqui, de 4 carbonos, em que eu ligo uma nova molécula de acetil que vem da acetilcoenzima A, iniciando tudo novamente. Nessa transformação aqui de malato para oxaloacetato, também surge um NADH carregando um eletrinho dessa estrutura química. Então é por isso que é um ciclo, porque ele se regenera. É como se eu pegasse essa porção acetil, que veio da acetilcoenzima A, que veio lá da glicose ou que veio de um ácido graxo, colocasse ele aqui na roda, degradasse ele completamente, ele vai virando CO2. Quando termina o ciclo, eu estou pronto para degradar uma nova molécula de acetil. E nesse meio tempo, eu obtive vários elétrons que serão enviados para a cadeia de transporte de elétrons. A grosso modo, é isso que acontece. E eu não preciso que vocês decorem todas essas reações, mas você precisa saber que isso aqui existe, tá? E como que funciona o ciclo. Esse é o meu papel, essa é a minha função. Se eu conseguir fazer isso, eu já me dou por satisfeito, ok? Então, novamente, ciclo do ácido cítrico. Por que que ele é cítrico? É cíclico? Porque uma estrutura de carbonos é utilizada para receber um acetil. Esse acetil vai sendo degradado completamente. Durante essa degradação, os elétrons dessa estrutura são transportados para o NADH e são utilizados lá na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que só funciona com oxigênio. E isso eu quero que você saiba, tá? Que a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial
só funciona com oxigênio. Isso é importante saber. Beleza? Isso eu acho que já mostrei para vocês, mas relembrando, é o que explica a diferença no biotipo do Vanderlei e do Usain Bolt. O Usain Bolt, ele corre 100 metros rasos apenas. E o Vanderlei, ele corre 42 quilômetros em cada prova. Então o Vanderlei, ele treina talvez 60, ele corre 60 quilômetros por dia, deve correr 1 quilômetro por 100 quilômetros por semana, talvez, o Vanderlei. Então, o que o Vanderlei passa a utilizar como fonte de energia durante uma prova um treinamento tão intenso? Além da glicose e dos ácidos graxos, como o exercício é muito forte, ele vai utilizar aminoácidos para a produção aqui da acetilcoenzima A. Então, se ele vai correr 42 quilômetros, nos primeiros 10 quilômetros ele queima a glicose, né? E aí torna-se um exercício muito extenuante. Passa a não ter tanto oxigênio sobrando nas células. Então ele não vai conseguir converter ácidos graxos corretamente, porque não tem oxigênio. Ele vai ter que usar então os aminoácidos. Os aminoácidos podem funcionar sem o oxigênio, tá? É por isso que a estrutura muscular do Vanderlei é muito menos evidente que a do Usain Bolt. Porque o Usain Bolt ele corre 100 metros rasos, então ele só gasta a glicose que está circulando. Ele não precisa gastar as proteínas, tá? Então, nossas células, por meio da glicólise, possuem um saldo líquido de 2 ATP. Durante o esforço físico, não conseguimos oxigenar corretamente os tecidos. Glicólise será executada em alta. Vai acumular piruvato, o acúmulo de piruvato vai inibir completamente a via. O que fazer? Para regenerar o piruvato é convertido em lactato. Por isso as dores musculares que nós falamos. E nos nossos pacientes também pode acontecer essa mesma manifestação, sobretudo em idosos, certo? É comum encontrar nos idosos esse biotipo muscular. Pode ser desnutrição, pode ser o uso cronológico de estatinas, não só nos idosos, em outros pacientes, em crianças, por exemplo, você vê também que a desnutrição provoca esse tipo de biotipo, tá? Então isso é necessário para compreender como o tratamento evolui, como está o tratamento, como é que esse metabolismo está funcionando. Porque se você pega um paciente com essas condições, certamente ele terá vários problemas com o uso dos fármacos. Ele não terá energia para reagir, certo? Então, antes de corrigir os problemas utilizando o seu conhecimento farmacológico, primeiro você precisa corrigir os problemas metabólicos, tá? Então esse aqui é um exemplo para que você não se esqueça mais disso e para que reconheça a importância do metabolismo, a importância de entender essa parte da bioquímica para as matérias que virão aí para frente. Novamente aí o ciclo do ácido cítrico de uma forma mais simples para vocês. Então já tem sempre um oxaloacetato lá no ciclo do ácido cítrico. Aí ele é conectado ao acetil. A coenzima A volta para se ligar com outro acetil, lá atrás. Mas esse acetil, quando é conectado ao oxaloacetato, torna-se a molécula de citrato. Citrato é isomerizado ao isocitrato. Ocorre uma descarboxilação oxidativa do isocitrato com produção de NADH. O que isso significa? Que um eletrinho do isocitrato agora está aqui no NADH. E você já sabe para onde esse elétron vai. Para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Que precisa de quem? Do oxigênio. Tá? É por isso que você inspira oxigênio e expira CO2.
Onde que esse CO2 que eu expirei está sendo produzido? Aqui, meu amigo, em todas as mitocôndrias de todas as nossas células. O isocitrato, então, por meio dessa descarboxilação oxidativa, se torna um alfa-cetoglutarato, que sofre outra descarboxilação oxidativa. Perde um eletrim que vai para o NAD. Esse eletrim você já sabe para onde vai, e esse CO2 vem para a sua expiração. Alfa-cetoglutarato se torna succinil-CoA. Succinil-CoA sofre outra reação química que já libera um ATP. Succinato se transforma em fumarato, liberando FADH2. O eletrim do succinato agora está no FADH2, que vai para a cadeia de transporte de elétrons. Fumarato se converte a malato, e malato, por fim, será convertido em oxalacetato, perdendo mais um eletrim, que vai para o NADH. E isso é capaz de reestabelecer o ciclo. O oxalacetato pode, então, se reconectar a outro acetil. Ok? Então, aqui você tem o resumo do que eu preciso que vocês saibam. Produtos de uma rodada do ciclo do ácido cítrico. A cada rodada do ciclo do ácido cítrico, 3 moléculas de NADH e uma de FADH2 e uma de ATP e 2 de CO2 são liberadas em reações de descarboxilação oxidativa. Quem oxida é porque aumenta o NOx. Então, a descarboxilação oxida o precursor. O NOx do carbono envolvido na reação aumenta. Por que o número de oxidação dele aumenta? Porque ele perdeu um elétron, meu amigo. Esse elétron foi para onde? Sumiu? Não. Esse elétron vai para o NAD ou para o FAD. E depois esse elétron é transportado lá para os complexos da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Aqui, todas as reações do ciclo estão representadas como se elas ocorressem em apenas uma direção. Lembre-se, entretanto, que a maioria das reações são reversíveis. Aqui eu coloquei as estequiometrias dessas reações, quantos ATP são gastos, quantos NADs são necessários, quantos NADs são produzidos, né? Quantos ATP são necessários, são produzidos ou quantos NADs são produzidos em cada uma das etapas desse ciclo, desde a glicólise até o ciclo do ácido cítrico. O que eu quero que você saiba é que, depois que uma molécula de glicose sofre glicólise e passa pelo ciclo do ácido cítrico, são produzidos 30 a 32 ATPs no final do processo. Esse ATP é nossa moeda energética para tocar todas as reações bioquímicas do nosso corpo. Isso está acontecendo em todas as nossas células. Ok? E aqui, o papel desse ciclo do ácido cítrico se conectando a outras rotas metabólicas, tá? Que é o que a gente chama de anabolismo, quando eu crio novas moléculas a partir dos intermediários do ciclo. O piruvato pode ser utilizado para criar oxalacetato direto. O fosfenol piruvato, que pertence à glicólise, é produzido lá na glicólise, também pode se tornar o oxalacetato, ok? O piruvato pode se tornar o malato também. Então vejam que vários componentes da glicólise se tornam componentes do ciclo do ácido cítrico, ok? Então, quando a glicólise acontece em alta, na ausência de oxigênio, quando esse oxigênio volta, eu consigo restabelecer o ciclo do ácido cítrico. O oxalacetato também é utilizado para produzir aí aspartato e asparagina, que se torna pirimidina. O que é pirimidina, professor? As bases pirimídicas que compõem o DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. Existem as bases púricas e as pirimídicas. Então, o oxalacetato é utilizado para fazer partes dos nucleotídeos que compõem o DNA. Ok? Nós temos o citrato,
que pode ser transformado em ácidos graxos e esteroides. Então, como é que eu sintetizo o testosterona, o estrogênio? Pode existir essa síntese a partir do citrato. O alfa-cetoglutarato, ele se torna glutamato, vai se tornar as bases púricas do DNA. E o glutamato pode ser convertido aqui em arginina, prolina e glutamina, que são aminoácidos. O succinilcoenzima A pode se transformar em porfirinas, que irão compor lá o grupo M da hemoglobina. Tá? E o fosfenolpiruvato pode ser transformado aqui em serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano, todos aminoácidos também, que nós sintetizamos internamente. Ou fosfenolpiruvato pode se tornar glicose. Então, do oxalacetato, eu posso transformar em fosfenolpiruvato e fazer a gluconeogênese, novas moléculas de glicose, tá? No caso de jejum, para nutrir principalmente os neurônios e o sistema imune. Então vejam como o metabolismo se integra. Não precisa decorar, preciso que você saiba que existe, tá? O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ciclo do ácido tricarboxílico, ele é uma via catabólica, ou seja, eu quebro moléculas. Catabolismo é quebrar. É uma via catabólica central e praticamente universal, por meio do qual os compostos derivados da degradação dos carboidratos, gorduras e proteínas são oxidados a CO2, com a maior parte da energia da oxidação temporariamente armazenada nos transportadores de elétrons FADH2 e NADH. Esse é o resumão. Se eu perguntar para você o que é o ciclo do ácido cítrico, você precisa me responder isso aí. Durante o metabolismo aeróbico, quando tem oxigênio, esses elétrons são transferidos ao oxigênio e a energia de fluxo de elétrons é capturada na forma de ATP. ATP sintase. Só que você já sabe o que está por trás disso aqui. Não é que o elétron vira ATP. O elétron é usado para bombear prótons contra o gradiente. Quando esse próton volta ao interior da mitocôndria, gira as pás da ATP sintase. Ok? A acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico na mitocôndria de eucariotos, né, das nossas células, só na mitocôndria, nas células dos humanos, quando a citrato sintase catalisa sua condensação com oxalacetato para a formação do citrato. Então, esse acetil só entra no ciclo quando? Quando ele se liga lá ao oxalacetato. Em 7 reações sequenciais, para a gente poder resumir aqui o ciclo do ácido cítrico em palavras, incluindo 2 descarboxilações, o ciclo do ácido cítrico converte citrato novamente a oxalacetato e libera 2CO2. A via é cíclica, de modo que o oxalacetato consegue se ligar novamente a um acetil e produzir todas as reações novamente. Então, para cada oxalacetato que eu consumo na via, eu produzo outro oxalacetato. Para cada acetil-CoA oxidada pelo ciclo do ácido cítrico, o ganho de energia consiste em 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e um nucleosídeo trifosfatado, que pode ser o ATP ou o GTP. Além da acetil-CoA, qualquer composto que origine um intermediário do ciclo do ácido cítrico, com 4 ou 5 carbonos, por exemplo, os produtos da degradação de muitos aminoácidos, podem ser oxidados pelo ciclo. É por isso que pacientes desnutridos perdem sua musculatura esquelética. É por isso que o Vanderlei, que corre 42 quilômetros, perde o vigor da sua musculatura esquelética. Tá? O ciclo do ácido cítrico é anfibólico. Anfíbio não é quem mora na terra e mora na água? Ok. O ciclo do ácido cítrico ele quebra moléculas ou pode ser utilizado para criar novas moléculas. Então ele faz tanto catabolismo quanto faz anabolismo. É o que nós chamamos de anfibólico. É um metabólico anfíbio, né? Destrói ou cria moléculas.
os intermediários do ciclo podem ser desviados e utilizados como material de partida para diversos produtos da biossíntese. Beleza, meus amigos? Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Sem dúvidas para hoje? Ixi, galera, vocês têm que parar de beber então. Eu acordo sim, assim depois do almoço. Depois do almoço não dá uma fome? É nessa hora que o seu glicogênio começa a ser gasto. E são essas as questões que eu vou colocar para vocês. Não fiquem com medo, vocês já viram como é que é a prova. Todo mundo foi bem, não teve grandes problemas, tá? Eu vou cobrar de vocês só a parte que se relaciona com o conhecimento. Ninguém vai precisar decorar reação nenhuma, não. Mas esses aspectos do ciclo do ácido cítrico, eu preciso que vocês entendam. Ele só acontece na presença de oxigênio. Então, vou dar exemplos aqui do dia a dia para que você guarde isso. Eu quero emagrecer, quero perder gordura. Vou fazer crossfit? Não. Você vai fazer um exercício lento, duradouro, porque tem que ter oxigênio para degradar gorduras. Senão você não degrada as gorduras. E tem que ter jejum também. Tá? Porque senão o organismo prefere metabolizar os carboidratos. Então, muitos dos nossos pacientes diabéticos nos procuram para saber como é que funciona isso. E aí você tem que saber explicar bioquimicamente, entender bioquimicamente o que acontece para orientar de forma adequada. Tá? Na farmácia, a gente encontra muitos pacientes que estão obesos, que estão diabéticos, que querem fazer esse tipo de tratamento. E nós somos o profissional ideal para coordenar esse tratamento. Por quê? Porque a gente entende bioquímica com essa profundidade. Tá? Ficamos assim por hoje, então? Pessoal, uma excelente sexta-feira para vocês. Está decretada a sexta-feira. Tá? Portas abertas do final de semana. Tenham um ótimo final de semana com a família de vocês aí. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Boa noite.